Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Aquele que, na verdade, busca o discernir entre o bem e o mal, que só é possível através do Espírito daquele que ele é único. Nós estamos em unidade para com Deus vivo, único e verdadeiro. Que se fez um corpo, preparou aquele que já dizia que desde que saí do Egito, venho habitando de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, a tenda do encontro. Todo aquele que atenta e está em unidade para com ele, conhece de qual espírito procede, assim como não é enganado por aqueles que são como legião. Jesus, quando encontrou ali com aquele que se cortava nos sepulcros, aqueles que as correntes eram impossível de detê-lo, e aqueles sacerdotes terrenos não puderam o expulsar, e Jesus pergunta o seu nome, e eles dizem: somos muitos, legião. Ali Jesus nos mostra o fim daqueles que um dia caíram por terra, e atualmente o Senhor dá ordem aos anjos que os amarre para serem lançados nas prisões eternas do lago de fogo e enxofre. Jesus nos ensina que tanto aqueles que ele não permite, tanto o cavalo como o cavaleiro, porque o próprio Senhor permite com que eles não venham se arrepender e não são libertos, estão com a sua mente corrompida, cauterizada, julgam-se cumpridores, mas os mentirosos não herdarão o reino dos céus, assim como, segundo a sua conduta reprovável, desqualificados diante do Senhor, dia após dia perecem e têm os seus dias abreviados, porque pelo seu próprio falar eles enredam, porque conhecem a verdade e não a praticam e não a preparam. A sua fé é morta e nula aquele que assim procede, porque a palavra diz: sejais ouvintes e praticantes. Aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo, assim como estão iludidos, e o Senhor ri com desprezo e os apanha dia após dia, aonde ele se opõe aos arrogantes, aqueles que se exaltam a si mesmo, e concede graça aos mansos e humildes de coração, que são seus imitadores, pois só é possível a mansidão através do espírito manso. Ainda que alguns queiram passar-se como mansos e humildes, o seu mau cheiro da sua arrogância e prepotência do interior brota como um mau hálito em sua garganta caiada. A palavra diz, o Senhor nos ensina que o corpo nos dá sinal, a boca por ser próxima ao nariz, aquele que acostuma com o seu hálito, o seu mau cheiro, nem percebe. Mas alguém que chega e que o Senhor santifica e purifica do interior para fora, até mesmo de longe, conhece o mau cheiro que sai da sua boca,
aonde as suas narinas já acostumou, por ser algo comum para com ele, e a palavra diz mais ainda, por não confessar os seus muitos crimes e as suas culpas, não se alcança jamais o perdão e sois maldito. A palavra diz: maldito eis que coloco sobre vós a bênção e a maldição. Até mesmo, ainda que queiram abençoar a si como ao próximo, a palavra diz: até as suas bênçãos são amaldiçoadas. Aliás, já vos amaldiçoei, assim nos diz o Senhor.